Queridos irmãos, que a paz de Jesus, que envolve toda a terra, sempre possa encontrar aberturas em nossos corações e possamos senti-la dentro de nós. Na verdade, o conhecimento que nós apresentamos aqui é da doutrina espírita, né? Nós somos aprendizes do Evangelho como todos nós. E para mim é sempre muita alegria estar aqui, porque isso representa a oportunidade de aprender mais, porque nós temos certeza que nunca falamos sozinhos, né? A rigor, quando Jesus anuncia o Consolador como o Espírito de verdade, que viria ficar conosco, nós o compreendemos hoje como sendo o movimento dos Espíritos bondosos, mensageiros de Jesus, que trabalham na terra, pelo bem da terra, da humanidade, há muitos séculos. Eles então fazem esse trabalho utilizando de todos os recursos que a humanidade oferece. E qualquer boca, coração, mente, que se dispõe a servir e se prepara para isso, vai ser usado. Então eu tenho alegria de ser usado, porque isso representa não só aprendizado para vocês, mas certamente aprendizado para mim, porque o par de ouvidos que ouve primeiro a minha voz é o meu, que está mais perto da minha boca. Vocês ouvem um pouquinho depois, então tem a oportunidade de aproveitar também. Nós hoje vamos trazer para nossas reflexões uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, escrito pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier, e é uma lição muito interessante, porque diz respeito à influência do mundo espiritual em nossas vidas e das nossas ansiedades em relação ao mundo espiritual. A lição é de número 136 desse livro, Caminho, Verdade e Vida, e se intitula Coisas Terrestres e Celestiais. A Léa já fez uma introdução hoje no comecinho. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Isso é uma frase de Jesus, trazida pela bondade de João, como evangelista, no capítulo 3, no versículo 12. Quer arrumar? Tá bom. Quer que tire isso mesmo? Muito bem, então vamos ler de novo. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Isso aqui, essa frase de Jesus, faz a gente pensar. Porque realmente nós estamos aqui na Terra aprendendo os valores espirituais relativos a nós, a nossa vida terrena ainda. E a gente então nem imagina o que será que existe de celestial para a gente descobrir. Então é uma frase que põe a gente a pensar mesmo. Mas vamos ver o que Emmanuel nos traz de comentário nessa lição. Ele começa dizendo o seguinte: no intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam.
por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Emmanuel não perdoa, não é? Ele vai direto ao ponto. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução às tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreender o homem, que Deus concede os auxílios, entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. É uma lição simples, curta, mas de uma propriedade de síntese maravilhoso, como faz muito bem o Espírito Emmanuel. Emmanuel é um espírito que se converteu ao cristianismo 50 anos depois, de há 2000 anos atrás, que são os dois títulos de dois livros romanceados que ele conta a sua história. Ele teve a oportunidade, há 2000 anos atrás, como senador romano na Palestina, de conhecer Jesus por um momento de 1 a 2 minutos de conversação. Mas não soube aproveitar esse momento, como ele mesmo diz, e continua sofrendo a vida com seu espírito orgulhoso, passando por momentos difíceis, até desencarnar na cidade de Pompeia, pela explosão do Vesúvio, que soterrou de cinzas a cidade no ano de 79 da nossa era. Morreu lá, ou deixou aquele corpo físico de senador, junto com sua filha Flávia, numa experiência dolorosa, ser soterrados por cinzas muito quentes. 50 anos depois, ele estava reencarnado como um escravo grego, ainda na velha Roma, mas já com a experiência de vivenciar o movimento do cristianismo nascente, trabalhando agora pela sua redenção espiritual. E de lá para cá, esse espírito, nesses 2000 anos de existência, adquiriu, pelo esforço pessoal, um estágio evolutivo que nós admiramos muito hoje pelo conhecimento que temos dele através da mediunidade de Chico Xavier. Emmanuel foi o responsável, o guia, o mentor responsável pela condução e uso
da mediunidade de Chico Xavier a serviço do conhecimento espiritual na Terra. E essa lição dele aqui mostra muito claramente como ele conquistou uma visão precisa dos ensinamentos evangélicos. Podemos ainda adiantar, por conta do próprio Chico Xavier, que Emmanuel reencarnou no ano de 2000, está, portanto, com cerca de 10 a 11 anos agora, entre nós, aqui no Brasil. Ninguém sabe quem ele é, porque graças à reencarnação a gente se esconde no corpo novo, sem trazer as marcas identificadoras do passado, mas certamente com essa bagagem espiritual que ele tem, ele vai continuar trabalhando pela difusão dos ensinamentos do Cristo entre nós. Coisas terrestres e coisas celestiais. Na verdade, nós estamos em contato com essas verdades espirituais há muito tempo. Jesus já anuncia para João que ele era anterior à Terra, que era já um espírito que vivia na glória do Pai antes que o mundo fosse fundado. E ele fala mesmo aqui numa dessas lições que a gente encontra próximo dessa, ele mesmo diz: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. É uma frase simples, não é? Que só entende quem pensa como ser espiritual. Quem pensa como homem e mulher não vai entender isso jamais. Antes que Abraão fosse, eu sou. E como a gente pode humanamente entender isso? Não pode. É uma frase de uma pessoa perturbada, louca, desequilibrada, não é? Do ponto de vista humano. Mas quando a gente tem a compreensão da realidade espiritual, ele está simplesmente dizendo que o espírito é imortal e que ele é um espírito anterior àquele espírito que viveu como Abraão na terra há alguns 1000 anos atrás. Mas se ele diz que é anterior à fundação do mundo, ele está dizendo que ele tem muito mais do que a idade da Terra, que tem 4,6 bilhões de anos. A Terra, como planeta, foi fundado na formação do sistema planetário solar, que está datado pela ciência, de uma maneira muito simples, muito fácil, graças ao urânio radioativo, que se decompõe, emitindo partículas do núcleo e formando, deixando de ser urânio para se tornar chumbo, porque perde carga e massa nuclear e vira um átomo um pouquinho mais leve. E a gente dosando a quantidade no minério próprio de urânio, dosando a quantidade de urânio e de chumbo presentes, a gente sabe quanto de urânio virou chumbo. E a vida média de decomposição de um átomo de urânio é de 4 bilhões de anos. Medindo, então, a quantidade de chumbo e de urânio, a gente descobre que a Terra tem 4,56 bilhões de anos. E Jesus diz para João, para os discípulos que ali o ouvem, que ele era anterior à fundação da Terra. Portanto, que o espírito é imortal, pode progredir em outros sistemas planetários que podem nem existir mais, porque Deus cria sempre, e Jesus é um desses espíritos anterior à nossa própria criação. E assume a responsabilidade de conduzir a formação do nosso planeta, o planeta Terra.
e transformou esse planeta manipulando as leis da natureza, como nós fazemos. Nós manipulamos as leis do eletromagnetismo e temos o som, o ventilador, as lâmpadas, as luzes que nos iluminam, o calor, o frio, né, que os ares condicionados geram para nós. Então, se a gente manipula as leis da natureza inteligentemente, a gente faz benefícios. E Jesus fez o grande benefício de fazer esse planetinha lindo e maravilhoso, que é o planeta azul, cheio de verdes, de rios, de flores, de pássaros. A gente está longe de imaginar a inteligência superior de Jesus. E esse espírito superior vem estar conosco e nasce numa simples estrebaria, num local completamente anônimo entre os animais. Filho de gente simples, para nos trazer nas cidades pequenas, onde viveu e circulou, junto com um grupo muito pequeno de pessoas, 12 discípulos, alguns outros seguidores, lições que revolucionaram a história da Terra. Veja que coisa interessante. De onde ele veio? A gente não sabe. Onde ele está? A gente também não sabe. Mas ele esteve conosco e está espiritualmente conosco ainda, nos auxiliando a sermos criaturas melhores. Ele não veio para ser o mandante nem da Palestina e nem de Roma, que era o império que comandava o mundo ocidental inteiro e o mundo asiático médio inteiro na época, porque o Império Romano tomava conta de toda essa região da nossa história, a Europa inteira, a Ásia Menor inteira. Era controladora do mundo. César era o homem que mandava praticamente no planeta. E Jesus não veio ser César. Ele nasceu como um simples pessoa, num ambiente simples, aprendeu, entre aspas, porque ele já sabia tudo que tinha para nos ensinar, mas se deixa aprender com José, o seu pai, o trabalho de manipular madeiras como carpinteiro, e trabalhou anonimamente até assumir o momento certo de trazer a verdade espiritual de forma definitiva para o nosso planeta. E a gente sabe pouco de Jesus, muito pouco. E pela nossa ignorância, nós fazemos uma das duas coisas. Ou o desprezamos como uma pessoa que passou pela terra, ou o endeusamos porque não sabemos compreender. Ou ele é uma coisa lá muito alta, ou outra coisa aqui sem muita importância. Somos assim, nós, os homens, analisando, né, com a nossa superficialidade e ignorância, coisas que nós não entendemos. E Jesus então faz um trabalho ensinando as coisas que são fundamentais para o ser espiritual ser feliz. Ele não nos ensina, naquela época, a estrutura atômica da matéria. Não ensina como fazer o raio laser, como fazer foguetes para sair fora da Terra, mas ele sabia de tudo isso. Não há cientista algum, nem somando todos os cientistas que passaram pela Terra e que hão de passar ainda, somando o conhecimento de todos eles, não chega aos pés de Jesus, que já é um espírito angelical há 4,6 bilhões de anos atrás. Mas ele se reduz a uma simples pessoa, um simples carpinteiro,
para nos ensinar o que é básico, fundamental para nós. E na vinda do Consolador prometido que Ele nos anuncia, porque nós precisaríamos ainda curtir mais um tempo de luta, de sofrimento, de ignorância, de dificuldades, até poder amadurecer para ter ouvidos de ouvir as lições de Jesus. Ele então mandaria nesse momento o Espírito de verdade, o Consolador, que ficaria conosco até a consumação dos séculos. Aí sim, Jesus, conhecedor do desenvolvimento humano, sabia que depois de alguns séculos, algumas dezenas de séculos, nas experiências reencarnatórias que iríamos ter em continuidade ao nosso processo de evolução, uma parte, pelo menos, dos habitantes do planeta Terra, de nós, os pouco mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos aqui, estaríamos aptos a nos engajar no conhecimento espiritual, convivendo um pouco mais com a realidade do mundo espiritual através dos recursos da comunicação mediúnica, e podemos então usufruir de uma síntese necessária do conhecimentos espirituais que nos ajudariam a ter os ouvidos e os olhos de ouvir e ver, para adentrar aqueles ensinamentos que ele deixou lá atrás, que ele mesmo disse: o céu e a terra vão passar, mas minhas palavras não, essas ficarão, porque elas não são simples palavras, são anúncios de verdades espirituais universais, que estão narradas de maneira simples, numa linguagem simples, mas que falam da profundidade e da beleza da inteligência suprema que cria tudo que existe. E ele então diz as coisas fundamentais que nós ainda não compreendemos. E hoje, no movimento espírita em que nos encontramos, nós vamos ver ainda muito, mesmo entre os espíritas que se dizem compreendedores das verdades espirituais, ainda essa superficialidade de querer. A gente vai na feira do livro espírita, e quais são as novidades que tem aí? Não é? O que saiu de novo? Alguma revelação bombástica? É isso que a gente vai procurar na feira. Eu sei, eu participo das feiras há muitos anos. E é isso que a maioria das pessoas procuram. E a gente fala: não, olha, por que você não leva a coleção de Kardec? Está mais barato, são os livros mais baratos que tem aí na feira. A coleção inteira por 20, 30 reais. 7, 8 livros. Não é? Às vezes até mais barato, não é, Cláudia? Nos pacotes de oferta, e as pessoas não querem aqueles romances ou aquelas literaturas ali apresentadas por médiuns que a gente nem sabe quem é, de espíritos que dão um nome que ninguém sabe quem foi, mas que revelam coisas bombásticas. Ah, o mundo em transição vai acabar depois de amanhã. Se nós não mudarmos, estamos perdidos. E a gente fica atrás de quimeras, ao invés de compreender a essência dos ensinamentos espirituais, que Jesus tão lindamente resume em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, o que significa reconhecer-se criatura divina. Só isso. Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer reconheça-se como uma criatura divina, como filho de Deus, e que tudo que existe é feito com amor e inteligência, e por isso deve ser amado e respeitado.
Mas, para especificar que isso também inclui os semelhantes, coloca como segundo, desnecessariamente a rigor, e amar ao próximo como a si mesmo. Só que nessa segunda frase, Jesus coloca a regra de como é que a gente pode fazer para amar o próximo, aprendendo a amar a si mesmo. Porque a gente não dá o que não tem. São duas coisas que, a rigor, está na primeira, porque como é que a gente pode amar a Deus sem amar as criaturas de Deus? Não é possível. Então está incluído. Uma é um teorema fundamental, o outro é um corolário, uma decorrência do teorema fundamental, do princípio fundamental. Se a gente aprender a fazer isso, toda a lei e os profetas estarão contidos aí. Mas a gente tem uma Bíblia desse tamanho. Bastava colocar só essas duas frases e jogar o resto fora. Porque o resto são concertos em torno do mesmo tema. São floreios que tentamos fazer em torno da coisa essencial. Mas a natureza tudo é assim, não é? A gente vai lá, as leis da mecânica são simples, poucas. As leis do eletromagnetismo também são poucas. Você coloca algumas leis e está tudo contido ali. Mas quem não sabe ler nisso com profundidade, tem que ver 1000 exemplos para ver se compreende a essência. Então a gente escreve tratados de eletromagnetismo, tratados de mecânica, tratados da física quântica, assim por diante. Porque a gente precisa de esmiuçar que a nossa inteligência não está apta a ver com simplicidade. Mas Jesus queria nos ensinar isso, por isso ele viveu entre nós como o maior espírito que passou pela terra em visita e se misturou na simplicidade das pessoas que viviam simplesmente como pescadores numa aldeia pequena. A gente fala em Cafarnaum, em Nazaré, a gente pensa que eram grandes cidades. Não era. Era muito menor que os nossos distritos. Cafarnaum era uma colônia de pescadores, tinha 2.000 pessoas que ali viviam. Era uma cidadezinha de 2.000 pessoas. Qual é a cidade aqui em volta que a gente conhece que tem 2.000 pessoas? Não é nenhuma. Era tudo muito menor. E plantado naquele lugar, escondido. As lições espirituais trazidas por Jesus ilumina até hoje a terra inteira. Mas só vê quem tem olhos de ver. Quem não tem olhos de ver, não vê essa luz. Continua ainda nadando e se chafurdando nas trevas da ignorância espiritual. Então é muito simples. Nós ainda disputamos, nos meios em que vivemos, posições. Esse é o médium da casa fulano de tal. Esse aqui é o palestrante que faz palestra não sei aonde. Como se isso fosse grandeza. E não é. Porque quem está falando para vocês hoje, agora, pode ficar mudo de repente, e aí fica sem expressão. Porque a nossa voz é uma doação divina. Tudo que a gente tem é doação divina. A gente não anda no corpo. De repente, um objetozinho chamado vírus, que a gente não vê senão num microscópio eletrônico, ultra sofisticado, invade o nosso corpo e nos deixa zerado, na horizontal. E a gente se acha o máximo. Porque a gente pensa,
com as coisas transitórias da vida terrena. Para nós, a nossa grandeza, a importância das coisas, é o aparecer. Todas as profissões passam por isso. Nos bastidores da profissão, as regras são indecorosas e indecentes, imorais. A gente fala dos políticos, mas isso acontece na universidade, acontece nas empresas, acontece nas lojas. A chefe da loja dos vendedores, muitas vezes tratam as vendedoras, os vendedores que estão ali, como se ela fosse enorme e eles uns reles escravos. Isso acontece nas orquestras, acontece nas indústrias, acontece no cotidiano da vida. As pessoas disputam posições porque acham que isso é importante. Jesus vem, convive conosco, não disputa posição nenhuma e acaba, finaliza a sua passagem entre nós humilhados no alto de uma cruz, mas com a boca cheia de amor, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E nós continuamos não sabendo o que fazer, porque ainda ficamos na superfície das coisas. Nós corremos atrás daquilo que nós chamamos de nosso bem-estar, a qualquer preço. A qualquer preço. Isso que é o pior. Porque a gente vende a alma para o diabo, desde que a gente tem as coisas que a gente sonha e fantasia. A gente quer saúde, faz promessa de fazer coisas absurdas. Lá no Rio de Janeiro tem uma igreja, a Igreja da Penha. Ela fica lá em cima. As pessoas sobem de joelho, um monte de degrau daqueles, prometendo esse esforço absolutamente desnecessário, se conquistar a tal da graça que ela imagina que ela precisa. Mas se você pedir para ela ficar ali na casa do vizinho, que tem uma pessoa doente e precisa de um socorro, ela não acha tempo para isso. Esse é o amar ao próximo. Quer dizer, a pessoa não se ama, porque se amasse, não sacrificaria o seu joelho, desnecessariamente, e usaria o seu joelho em bom estado para conduzir-se ao trabalho de amor ao próximo, porque saberia se amar. Então, essa regra é a regra que contém tudo mesmo, porque amar ao próximo sem amar a si mesmo é impossível. E como a gente vai amar a si mesmo se a gente não sabe nem o que a gente ainda representa? Nós não nos olhamos para nos conhecermos, nós nos olhamos para nos vangloriarmos. A gente olha no espelho para ver se está bonito, a gente não olha no espelho para ver se está feio, não é? Porque quando a gente olha no espelho para ver se está feio e olha para dentro e vê a feiura moral que a gente ainda carrega, a gente tem vontade de quebrar o espelho, não é? Mas isso é muito raro a gente fazer, porque nós somos tão desamantes de nós mesmos, que quando nós encontramos em nós e temos a perspicácia de perceber que nós temos defeitos, a gente passa a se odiar, entra em depressão e nenhum psiquiatra tira. É preciso de um milagre para tirar a pessoa da depressão, porque a pessoa não se ama, então não se aceita se ver como um espírito em desenvolvimento, portanto imperfeito, e como é imperfeito, tem falhas. A gente não admite as próprias falhas, por isso a gente é duro com a gente, e a mesma medida que a gente usa para a gente usa para os outros, por isso a gente é duro com os outros.
a gente não perdoa fácil. E nem difícil. Então é complicada a nossa vida. Mas isso está tão simplesmente ensinado pelos espíritos, pelos espíritos bondosos, que trabalham pelo bem da terra há muito tempo, que é muito curioso participar de uma reunião mediúnica. Os espíritos bondosos que dirigem o grupo vêm, falam umas palavras simples, né, de encorajamento, e a gente acha, podia ter falado umas coisas mais, né, tchan, porque isso já está escrito nos livros. A gente quer palavras mágicas. Na verdade não é isso, a gente quer que ele fale assim: nossa, como vocês são bonzinhos, estão aqui trabalhando pelo bem da humanidade. Não é? E aí os espíritos ficam quietos, calados, eles não dão comunicação quase. Para quê? Para estimular o nosso orgulho e a nossa vaidade. Quantas pessoas batem na porta da casa: eu queria assistir uma reunião mediúnica, para ver se isso é verdade mesmo. Uma vez, eu levei um rapaz, num grupo mediúnico que eu frequentava na minha cidade de origem, Goiânia, porque ele insistiu tanto que queria assistir, que eu pedi ao grupo se podia levar. Permitiram, eu levei. Nós fomos, ele tinha carro, passou na minha casa e fomos para lá. E ele assistiu a reunião. Quando terminou a reunião, e aí, você gostou? Ah, não me convenceu. Você sabe o que eu fiz antes de entrar na reunião? Eu peguei uma pedra e pus debaixo do tapete do meu carro. E eu queria que o Espírito dissesse para mim que eu tinha posto a pedra lá debaixo. Falei: que Espírito que você queria que falasse para você? Não é? Um idiota igual você? Porque os espíritos têm mais o que fazer do que ficar descobrindo onde é que a gente pôs a pedra, onde é que a gente perdeu, não é? Ou qual o bilhete de loteria que vai dar, ou qual é o remédio que cura o câncer. Porque nós precisamos do câncer ainda. Ele só vai ser curado quando a gente ficar espírito bom. Quando a gente não gerar mais os desequilíbrios das células que se prestam a nos servir no corpo humano. Porque quem estraga elas somos nós. As células sozinhas trabalham muito bem. Vocês já viram como é duro matar uma bactéria? É duro. Antibiótico não dá conta. Porque as bactérias, inteligentemente, aquelas que sobrevivem à ação do antibiótico, muda geneticamente e cria um processo de proteção. Aquele antibiótico não faz mais efeito nela, ela sobrevive. É mais esperta do que nós. A gente enche a cara, passa mal no dia seguinte, não é? Fica cheio de ressaca, mas na semana seguinte faz a mesma coisa de novo. Não aprende a lição. As bactérias aprendem muito mais rápido do que nós. E elas vivem o ciclo de sobrevivência delas de maneira perfeita, tranquila. Mas a gente junta essas células todas no nosso corpo, modificamos as suas funções, organizamos de maneira a constituir os diferentes órgãos e as bombardeamos com as nossas atitudes de desequilíbrio. E aí a gente fica com problema no rim, com problema no estômago, problema no intestino, problema nos neurônios, problema em todos os lugares. Se a gente vivesse amando a Deus sobre todas as coisas, como uma criatura divina, e fazendo ao próximo que a gente gostaria que eles nos fizessem, as células não ficariam doentes. E a gente cumpriria o nosso projeto de reencarnação, que tem o propósito de facilitar o nosso progresso espiritual de maneira ultra eficiente, sendo aquilo que o André Luiz chama nos seus livros de espírito completista. Sabe o que é um espírito completista? É aquele espírito que lá no mundo espiritual, antes de reencarnar, planeja, junto com os
benfeitores espirituais, uma vida aqui na Terra, escolhe a família e tal, reencarna, com um projeto feito do lado de lá, de realizações, e cumpre pelo menos 70% do projeto. Quem cumpre 70% ou mais é dito completista, tem o direito de, na próxima encarnação, escolher nascer como quiser. E o André Luiz diz que a maioria das criaturas não chega a 30% de aproveitamento. Quer dizer, a gente reencarna já falindo. Porque ao vir para cá, a gente esquece do plano que fez e chama isso de sorte e de azar. Não é? E aí, se fez o plano de se autoeducar no processo do egoísmo, de maneira, por exemplo, em que vai se meter em vários negócios e nenhum deles vai dar certo, porque usufruiu com o egoísmo que tem de vidas anteriores, passando a perna em muita gente. Então, nasce com o propósito da educação, perder para saber valorizar. Aí a gente procura o centro espírita para ver se um espírito não dá um jeito de mudar a nossa sorte, porque ela está ruim demais, nada que eu faça dá certo, e quer logo um milagre, uma graça, é até capaz de subir de joelho qualquer escadaria que se apresentar. Ao invés de voltar os olhos para dentro da gente mesmo, descobrir as origens daquela necessidade e mudá-las, para na próxima encarnação não precisar mais desse exercício duro. Então a gente vence, não é? A gente não pensa como ser espiritual ainda, a gente está na vida corporal, pensando como homem e mulher, como se essa fosse a nossa única existência. A vida é curta, a gente tem que aproveitar, não é o nosso jargão? Aproveitar o quê? O que é aproveitar a vida? Afinal de contas, o que foi que nós viemos fazer aqui? Por que vivemos? Qual é o propósito da vida terrena? É claro que se a gente perguntar para uma pessoa que é materialista, por que você vive? Ela, olha, meu filho, eu sou um acidente emocional do meu pai e da minha mãe. Eles transaram e eu nasci. É porque essa visão rasteira. Mas a maioria das pessoas, não é, que não são materialistas, são ditas espiritualistas, sem espiritualismo nenhum. Ah, porque Deus quis. E se Ele quis, eu estou aqui. E como é que vai ser sua vida? Ah, como Deus quiser. Sem, se possível, o mínimo de esforço, né, que me dê canseira. E a gente não percebe que a vida é muito maior do que isso. Então a doutrina espírita, que são as lições que os espíritos nos trazem, vão nos ajudando a entender. Mas para que ela possa ser lições ao alcance de todo mundo, não são lições dadas numa reunião mediúnica, são lições aproveitadas de muitas reuniões mediúnicas e transcritas como conteúdo do conhecimento da vida espiritual, como fez Kardec, nas obras de fundamento da realidade espiritual. E aí fica ao alcance de todo mundo. Eu não preciso ter o privilégio de ter uma reunião mediúnica para mim, para poder aprender com os espíritos. Está aí nos livros para todo mundo. E a gente aprende lá uma coisa muito interessante, que nós vivemos num mundo de provas e expiações, que é um mundo que está no segundo estágio do processo de evolução indefinida do espírito. O primeiro mundo é um mundo primitivo, onde a gente sai da fase animal da vida e começa a fase humana, como homens pré-históricos.
E desenvolvemos essa pré-história do nosso progresso, até começarmos a ter consciência de responsabilidades. Aí então a gente começa a entrar na fase do mundo de provas e expiações, porque só expia aquele que tem compreensão de que é responsável. Então a gente muda de categoria, a humanidade vai progredindo, até chegar num estágio em que é promovida ao mundo de primitivo para o mundo de provas e expiações. E para a gente acelerar o nosso processo de existência, aqueles espíritos de provas e expiações que já viveram em outros planetas e que estão atrapalhando o progresso lá, porque são muito orgulhosos, vaidosos, egoístas, mas muito inteligentes, são trazidos para o mundo que passou de primitivo para provas e expiações, para ajudar no desenvolvimento intelectual, criar civilização. Então, de nômades, catadores de alimento, a gente começa a cultivar as coisas e se civilizar, aprender a viver em grupos, formar cidades, criar história, aprender a ler, escrever, comunicar, e vai progredindo. E o mundo de provas e expiações vai progredindo até que uma parte da coletividade que vive no mundo de provas e expiações, que já está apta a compreender as realidades espirituais e tomar para si próprio a responsabilidade espiritual do seu progresso, com consciência disso, pode virar um mundo de regeneração. Faz-se então uma transição para um mundo de regeneração e a vida continua no progresso. E a gente aprende que o mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina sobre o bem, porque as pessoas não estão pensando na vida espiritual, e sim no ter, na vida material. Eu quero isso, se eu não posso ter, eu te tomo, se você entrar no meu caminho, eu te mato. Simples. Se você reagir, eu sou mais forte que você, não é? Como a gente não sabia ser mais forte, todo mundo, a gente inventou a arma. Qualquer um com a arma na mão ficou mais forte. Pode ser um naniquinho desse tamanho. E a gente vai fazendo as nossas estripulias, e obviamente que no mundo de provas e expiações, onde o interesse material imediatista é dominante nos nossos desejos, a gente cria todo esse desconforto das diferenças sociais, não é? Um tem lugar de morar, o outro não tem. Porque quem pode ter mais de um lugar de morar, não dá aquilo que ele tem de mais para o que tem de menos. Não ajuda o outro. Não ama o próximo como a si mesmo. Ah, como é bom eu ter uma casa para morar. Mas tem um monte de gente que não tem. Por que eu não ajudo eles a terem? Se eu posso. A gente não pensa assim. Ao contrário, para eles não virem me tomar, eu ponho rede elétrica em torno do meu muro, porque se ele quiser, ele vai tomar um choque e vai morrer, e não vai me tomar. A gente põe alarme no carro, alarme em tudo quanto é coisa. Se pudesse pôr um alarme na gente, a gente punha. Já está começando, né? Tem uns chips aí que no fim vai virar alarme também. Mas a gente vai construindo essas discrepâncias de uma vida social baseada no egoísmo. Um povo dominando o outro. As leis de comércio internacional são leis do mais forte. É a lei do mais forte. Quem tem mais poder controla mais. Por que que, por exemplo, o Esperanto, que é uma língua que podia ser universal no mundo, sem desmerecer a língua de cada povo, porque basta que a gente tenha duas, a própria dos costumes, onde nasceu, e o Esperanto como uma lei de comunicação internacional. Todo mundo fala Esperanto e fala a sua própria língua. Eu não preciso aprender a falar inglês, francês, italiano e mil outras, russo, chinês. Agora a China tem que aprender chinês, está aparecendo a China no mundo, japonês, tudo. Não preciso, basta falar Esperanto, porque com todas as pessoas de fora eu falo Esperanto, com os de dentro eu falo português. Isso é decisão das Nações Unidas, mas não vai para frente, porque os países de língua inglesa, que
dominam política e economicamente o mundo, não permite. Então não basta ter lei, basta ter regra de consenso, porque o interesse do leão que põe a pata na presa diz: a primeira parte é minha, porque eu sou o rei das selvas. A segunda parte é minha, porque eu sou o mais forte. E a terceira parte é minha também, porque quem quiser pegar, eu estraçalho. Não é assim? É assim a divisão do mundo. Então, no mundo de provas e expiações, ao reencarnar, a gente tem um projeto de mudança, de melhoria. Então, o que é que a gente vem fazer no mundo de provas e expiações, quando a gente nasce? O que é que a gente veio fazer aqui? 4 coisas. Nosso projeto está montado em cima de 4 deliberações, que nós fazemos junto com os nossos mentores espirituais, que nos ajudam a projetar o nosso progresso. Aqui na Terra, nas universidades, a gente tem um processo, processo de progressão intelectual, onde o aluno, depois termina todos os cursos de graduação, vai fazer pós-graduação. Então, para fazer pós-graduação, ele precisa de arranjar um orientador. O que o orientador faz? Convida aquele aluno, ou convence, ou conversa com ele, entra em acordo, para que ele desenvolva uma parte do projeto de pesquisa que ele, orientador, faz. Então, faz um projeto, submete o projeto a uma fonte de financiamento, ganha-se uma bolsa e dinheiro suficiente para desenvolver o projeto. É assim. Então a gente tem um orientador. No mundo espiritual a gente tem orientador também. Quando a gente vai nascer, vai fazer um projeto. Porque nós estamos trabalhando na nossa progressão espiritual, na aquisição do nosso mestrado, do nosso doutorado espiritual. Então eles nos ajudam, dizendo: isso aqui você não tem formação para fazer, não se meta. Isso aqui dá para você fazer, você pode fazer. Nos ajuda no projeto. E a gente projeta 4 coisas. A primeira coisa, já que é um mundo de provas e expiações, está relacionado com isso. A primeira responsabilidade nossa é corrigir os erros do passado. Então, expiações. Tá certo? A gente vem de novo na peça teatral da vida, como ator, para sofrer as consequências dos nossos malfeitos e corrigi-los. Então isso se chama expiação. Mas a gente não é qualquer, porque a gente já viveu muitas encarnações, então a gente já aprendeu muitas coisas também. Então você vai de novo consolidar em você a segurança de que você realmente conquistou aqueles valores. Então passa por provas. Vai ter na vida situações e circunstâncias em que a sua honestidade vai ser provada, a sua coragem de dizer a verdade vai ser provada, a sua dignidade moral vai ser provada, seus estados emocionais vão ser provados. Se você conseguir se manter equilibrado, passa. Passando, garante em si próprio a autoconfiança de que conquistou. Porque ele não precisa apresentar nota para ninguém. Certo? Então, provas e expiações significa isso. Essas são as 2 coisas básicas do mundo de provas e expiações. Mas não fica nisso. Não é? Porque a gente também, nessas milhares de encarnações que a gente teve, já desenvolveu habilidades, capacidade de fazer, de realizar tarefas as mais diversas. Uns têm facilidade para trabalho manual, outros têm facilidade para cálculos, né? Porque a gente já aprendeu muita coisa. Tem gente que vai para a música, o outro vai para não sei o quê. Cada um escolhe o seu caminho, que é o caminho de conquista ao longo de muitas encarnações. Então vai virar tarefeiro naquilo que sabe fazer. Realizar tarefas que são úteis a si próprio e à sociedade. São tais das profissões que a gente desenvolve, que a gente executa. A gente vai trabalhar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente sabe.
Não, pode deixar que na cozinha eu tomo conta. Aliás, tarefeiro no centro espírita é um desastre. Porque ele vira dono, não deixa mais ninguém compartilhar. Só eu que sei fazer a sopa dos pobres. Se morrer, coitado dos pobres, vão passar fome dali para diante, porque ela não ensina para ninguém. Ela que sabe. Não é? É assim, a gente é assim. Tarefeiro, mas tarefeiro egoísta, que não compartilha. Mas isso também a gente faz, tarefeiros. Nós somos todos tarefeiros. E essa é a parte que a gente mais gosta de fazer, porque aparece. E a gente adora fazer, olha como ela faz uma sopa boa. Aí a gente fica todo pavoneado. Não é? Por isso que a gente não larga a mão do osso. Aquele osso é nosso. Mas tem mais uma coisa que a gente veio fazer. Qual é? Continuar aprendendo. Porque nós somos espíritos em evolução. Então são essas 4 tarefas que a gente veio fazer na Terra. Espiar as nossas faltas, corrigindo-as. Passar pelas provas para adquirir autoconfiança. Por isso tem que ser uma vida difícil. Se for fácil, a gente não faz nada, entra na vida por um caminho, sai pelo outro, sem levar nenhuma vantagem. Sai como entrou, não teve progresso. E ao mesmo tempo realizar tarefas de utilidade pública. E isso a gente podia fazer bem, porque a gente sabe fazer. Basta fazer, não para se vangloriar, mas que beneficie os outros, sentir que aquilo está sendo útil de fato aos outros. Então, se você é um bancário que atende ali no caixa, seja um caixa alegre, né? Educado, gentil, porque você está fazendo um trabalho de estimular os outros nas dificuldades que eles aparecem ali. Às vezes a pessoa chega ali aflita, doida para pegar o dinheiro, para pagar uma conta, para fazer um pagamento, e a pessoa dá uma relaxada ali porque é bem atendido. O professor, não é? Vai ser um bom professor, dedicado, capaz de ter paciência com os alunos para ensiná-lo bem. O músico a mesma coisa, né? Para tocar, não para se sentir nas alturas, mas para fazer os outros se sentirem nas alturas, porque entra em harmonia com a música, porque você toca o coração deles, que faz com amor. Então, todas as nossas profissões, a gente pode transformar em trabalho de utilidade pública, de bem comum. E ao fazer isso, a gente está exercendo uma linda missão, que é de transformar esse mundo num mundo de cooperação, de solidariedade. E a gente pode fazer isso. Então, se a gente vai jogar um papelzinho para fora do carro, opa, a cidade é minha e eu tenho que mantê-la limpa, porque tem muita gente que mora comigo. Não é? Se viu um papel no chão, pega, tira, põe no cesto de lixo, porque está limpando a sua própria casa. Isso é bem comum. Faz isso nos lares também, né? Porque a gente acha que no lar da gente é casa da mãe Joana. A gente tem o direito de fazer o que a gente quiser. Larga o sapato pela sala, roupa em qualquer lugar, né? Sujeira, não cuida do banheiro, deixa tudo mal arrumado. E a gente podia deixar bem arrumado, porque tem outras pessoas que compartilham a casa com a gente e ninguém é nosso escravo. A gente pode fazer isso. Isso é amor ao próximo. É transformação da nossa tarefa em trabalho de amor ao próximo. Isso é fácil fazer? É. Todo mundo pode? Pode. Por que não faz? Por causa do tal do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Não é? Por causa da atitude de achar que o mundo gira em torno da gente, não que a gente faz parte de um mundo que gira em torno de todo mundo. E aí fazer o esforço de aprender. Como é bom assistir uma palestra esclarecedora, mas pegar um livro, estudar e preparar uma palestra para esclarecer os outros, aí é duro. Isso eu não quero. Mais fácil comprar um DVDzinho ali, eu ouço e tal, aproveito que eu posso,
né? Mas a gente pode fazer, pode aprender, porque toda pessoa que vem fazer uma palestra estudou antes, preparou antes. Porque os Espíritos não falam pela boca da gente se a gente não se prepara para isso. A gente tem que dar o material para eles, não é? Oferecer recursos. Por isso, todo médium, todo trabalhador espírita tem que estudar, tem que aprimorar-se, tem que adquirir conhecimento, tem que se desenvolver para poder cada vez ter mais, para oferecer mais. Então são essas tarefas que a gente pode fazer. Isso, se a gente coloca isso e veste essa roupagem de responsabilidade, a gente vai para a reunião mediúnica, assiste uma comunicação espiritual, fica super feliz, porque os espíritos bondosos se dignam vir a falar com a gente, estimulando a gente ao progresso, porque a gente está fazendo a parte da gente. Então não adianta a gente querer graça. A graça não é dada de graça, tá certo? É conquistada com suor e esforço. E os cientistas mais eminentes sempre falaram isso, era uma frase do Einstein. Olha, é 5%, de inspiração, ajuda do mundo espiritual, e 95% de transpiração. Trabalho, esforço pessoal. Nós estamos aqui para isso, para mudarmos esse nosso planeta, mudando a nossa vida, começando de nós mesmos, como espíritos candidatos ao mundo de regeneração. Já estamos prontos para isso. Por isso que a doutrina espírita veio no momento certo. Por isso que os espíritos se dignam a trabalhar com médiuns dedicados, escrever livros, para que a gente possa aproveitar dos conhecimentos espirituais e saber o que nos espera, começar a vislumbrar o que nos espera do lado de lá, em função de como nós vivemos do lado de cá. Aproveitemos as forças espirituais que os espíritos benfeitores, comandados por Jesus, nos trazem, para que a gente cresça junto como uma humanidade melhor. Que assim seja.